Queira sentar, estimada comunidade aqui dos Cidadãos do Infinito, comunidade de vida e oração. E a liturgia de hoje ela é muito rica, como sempre. Porém, nós tivemos sexta-noite a ordenação presbiteral do diácono Giovanni Gonçalves, que nesse momento está rezando a primeira missa na terra dele. Mas olha bem o seguinte, é assim mesmo. Ele diz que as ovelhas, as numerosas ovelhas, pareciam ovelhas que não tinham pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a certeza que nós deveríamos ter dentro de nós, de que com Ele, nele e por causa dele, todos nós nos colocamos a serviço dele. Então nós estamos a caminho, uma comunidade a caminho, a serviço da vida. Mas aqui Jesus reclama dos pastores, que de repente não tem tanto zelo, não tem tanto capricho, dedicação, como as ovelhas merecem. E qual é o zelo, o capricho que essas ovelhas merecem? Ela merece todo o trabalho, o alimento espiritual, o alimento daquele, o único alimento que nos garante uma plenitude da vida, um alimento que nos dá um retorno seguro, porque Cristo é verdadeiramente o porto seguro, não existe outro. Assim, ai dos pastores que por acaso, nós temos que pegar um outro evangelho, que nenhum se perca daqueles que Deus me deu. Então, ai dos pastores que por acaso não tenha a dedicação, o zelo, o capricho, o amor, e ser capaz de dar toda a sua vida em favor do próprio evangelho, em favor de Deus. Então, que Deus nos conceda a graça e a alegria, primeiro a nós pastores. Aqui, quem é o único pastor é Deus, né? É Cristo. Porém, os sacerdotes, eles são hoje no lugar dele, não substituindo Deus, de jeito nenhum, são instrumentos de Deus. E como certamente tem e terá sempre pastor que não tem tanto zelo pelo seu rebanho, pelo seu povo, então ele faz essa reclamação. Num outro trecho do Evangelho, inclusive, ele diz que o pastor que não tem tanto zelo pelas suas ovelhas, pelo seu povo, vai entregar nas mãos dos outros, dos seus inimigos. Isso é doloroso, é muito duro. Então, em outras palavras, está dizendo para mim, existe o purgatório para o padre, existe o céu para o padre, existe o outro lado também para o padre. Depende tudo como ele faz e do jeito que ele faz. Mas Cristo disse assim, ele teve compaixão e começou a ensinar. Tinha tanto povo que estava procurando ele, estavam tão cansados, e Jesus disse, então vamos lá, venham comigo, vamos descansar. E foram um lugar afastado, deserto, longe de todo mundo, mas o povo soube que ele ia para lá. E quando Jesus desceu da barca, ele não foi descansar, ele começou a ensinar. Então este é o primeiro mandamento dos pastores, ensinar. Como nós, da comunidade de vida e oração, temos entre as ações nossas, nós temos as obras da misericórdia espiritual. E a primeira diz que é para dar o bom conselho. Segundo, corrigir, conforme diz o catecismo, os que não sabem. Os ignorantes, diz. O catecismo diz, os ignorantes, os que não sabem.
E foi o que Jesus fez. Ele começou a ensinar aqueles que não sabiam. Mas também tem a sexta obra da misericórdia espiritual diz o seguinte: sofrer com paciência as deficiências do nosso próximo. Então nós aqui, por natureza, somos um grupo, uma congregação, uma comunidade que sente como as mães sentem o sofrimento dos seus filhos. Então, por um lado, ele sente esse sofrimento, por outro lado, é capaz de dar a vida, doar a vida, servir a vida, porque a ama de todo o coração e se entrega por inteiro. E é por isso que nós possamos passar horas e horas em oração, porque nós sabemos a importância disso. E nós sabemos que muitas ovelhas ainda não têm pastor. Muito povo, hoje, domingo, não teve a graça e a alegria de poder ter o alimento verdadeiro, a Eucaristia. Muitas comunidades não têm. Tem o direito? Tem, mas não se chega até lá. Enquanto que em outros lugares que tem a Eucaristia, com facilidade pode alcançar, pode chegar lá, as ovelhas não dão essa devida importância, não sentem a necessidade deste alimento. Então veja bem, como é importante e necessária a comunidade de vida e oração Cidadãos do Infinito, porque ela é capaz de sentir a necessidade das ovelhas que gostaria de ter o verdadeiro alimento e não tem. Então a gente sofre com isso. Porém, do outro lado, a gente também sofre que muitos fiéis batizados em nome de Cristo, que poderiam ter o alimento verdadeiro, que é a Eucaristia, não querem, não sentem essa necessidade. E nós, por missão, por vocação e por responsabilidade mística que nós temos como comunidade de vida e oração, de fazer com que os que não têm e gostariam de ter, que nós possamos fazer uma comunhão, comungar de forma espiritual até em favor deles. E daqueles que poderiam ter e não querem, que nós possamos então comungar esse próprio sofrimento, porque Cristo sofre muito. Olhem bem o seguinte: pensem num casal que infelizmente tem. Quando o casal se separa, muitas vezes, ao invés de dialogar, conversar, sentar junto, etc., de como minimizar a dificuldade e o problema dos filhos, dos inocentes que nem pediram para nascer, etc., eles brigam, inclusive na justiça, e gastam muito dinheiro, e é um sofrimento total, que quem paga tudo isso é o inocente, para poder ver o filho ou a filha uma vez por semana. Brigam, discutem e fazem grande sacrifício. Ok, pense nisso. E agora vocês pensam nessa mãe que tem um filho e que o povo de repente não busca procurar esse filho. Todos nós somos irmãos dele. Olha que um pai e uma mãe briga na justiça muitas vezes para ter acesso uma vez por semana. Aí gasta um monte de tempo, dinheiro, briga, etc. Quanto sofrimento que vem para poder enxergar o filho, de repente, algumas horas por semana. Enquanto que esse filho, Jesus, está todo dia de braços abertos, esperando, então, as mães, os pais, aqueles que próprios discutem em favor de um filho, e ele sempre está aqui, que é o melhor filho de todos.
É esse que traz o conforto à alma e à vida. Então nós temos um filho de Deus, que se dá por inteiro, que ninguém discute por causa dele. Ninguém vai na justiça discutindo, não, eu quero ele. Enquanto que um filho biológico, as pessoas discutem, brigam muitas vezes, para poder ter acesso a algumas horas por semana. E aqui, ele sempre, sem nenhuma briga, sem nenhuma discussão, ele é puro amor, pura alegria, pura paz, pura reconciliação, que ele se dá por inteiro. Isso não, a gente não tem interesse. Mas olhem bem o seguinte: se nós por um lado sofremos, vendo tudo isso, por outro lado também a gente é muito feliz. Temos que agradecer a Deus, porque Deus colocou dentro de nós essa consciência. Deus colocou dentro de nós essa maturidade espiritual. E Deus colocou dentro de nós a necessidade, todos nós aqui, o pastor, não é somente o padre. Quem é o pastor dentro de casa? O pai e a mãe. Quem é o pastor da igreja doméstica? E a pergunta é, cidadãos do infinito, será que os pais hoje em dia e as mães hoje em dia realmente conseguem assumir com alegria, com realização, esse papel dentro de casa? Ai dos pastores que se perderem as ovelhas, diz o Evangelho de hoje. E da grande família, que é a comunidade, a igreja de Cristo, somos então nós os verdadeiros pastores. Então que Deus nos dê a todos e a todas a graça e a alegria de termos, primeiro, não só o conhecimento, mas a necessidade, a força de vontade e o princípio de vida aí vamos cair naquele mandamento, que consigamos amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Mas não se esqueça de a gente nunca esquecermos daquela força, aquela palavra maravilhosa da mãe do nosso Salvador, quando ela disse o seguinte: façam tudo o que ele vos disser. O bom pastor ouve, compreende, entende e tem como princípio tudo o que ele diz. Que nos conceda essa graça.